Peace of the Lord. Nós estamos iniciando mais um momento juntos, mais uma aula, mais uma reflexão. E a aula de hoje nós estaremos tratando no âmbito ou no segmento da teologia contemporânea para tratarmos sobre Carl Henry. Carl Henry, que foi um grande expoente da teologia evangélica, né? Carl Henry, ele inicia as suas atividades e vai dar como desenvolvimento às suas atividades 20 anos, mais ou menos ali por volta de, vamos supor aí, 1933, por aí, é que ele vai começar a se tornar o grande expoente, né, da teologia evangélica, né? Ele começa, claro, a ser o propulsor e o delineador, né, da teologia do evangelicalismo, né? É ele que dedica grande parte da sua carreira, né, a essa proposta. Enquanto jornalista teológico, ele vai descrevendo e vai criticando as correntes teológicas que iam surgindo no período em que ele estava atuando, e com isso ele vai compondo uma nova trajetória dentro da teologia evangélica, que é o evangelicalismo, né? Então, Henry nasceu no ano de 1913, né? E ele começa mais tarde a sua trajetória, né? Quando ele converte-se pela influência cristã fora do seu lar, como um jovem promissor do jornalismo, né? Ele vai então a iniciar-se praticamente dentro da vida, vamos, de conversão e de teologia a partir do ano de 1933 para frente, quando ele já começa a pensar de forma reflexiva no âmbito teológico, tá? E a pluralidade de fatores que contribuíram para Henry tornar-se essa grande, vamos assim, personagem dentro da teologia evangélica, o grande mentor do evangelicalismo, foi encontrar uma Bíblia roubada, né? Ali, quem sabe, no chão até. Ele, com isso, fragmentos dessa Bíblia, ele começou a ler e estudar e refletir, e a partir daí tornou-se um verdadeiro, vamos dizer assim, estudioso e um verdadeiro autodidata, e mais tarde veio mesmo a estudar profundamente de forma acadêmica, quando ele se vai matricular no Wellington College, né? E a partir dali, no Wellington College, é construído o Carl Henry no sentido acadêmico, né? O Gordon Clark vai ser um grande influenciador. A filosofia de Gordon Clark vai ser uma grande influência para os pensamentos e propostas de Carl Henry, e Carl Henry vai começar a desenvolver uma teologia, uma proposta teológica, né, a partir da sua atuação acadêmica lá no Norton Seminary, né? No Norton Seminary, e depois, mais tarde também no Fuller Theological Seminary, é que Carl Henry começa a, vamos dizer assim, a se efetivar enquanto teólogo, tá? Os 12 anos trabalhando na Christianity Today, ou no cristianismo hoje, né? Que seria o Christianism Today, que Carl Henry começa a contribuir numa crônica e numa revista voltada à área de crônicas teológicas, e com isso ele começa a se desenvolver dentro do evangelicalismo e tornar-se um comentarista, um avaliador, um analista, né, da teologia contemporânea, tá? Na verdade, ele vai se tornar, Henry, vamos dizer assim, um crítico literário, e a partir da crítica literária dentro da teologia, ele desenvolve os seus métodos, ele desenvolve as suas teologias, ele desenvolve as suas propostas teológicas, tá? E ele vai, claro, com essas propostas, vai desenvolver aí uma série de argumentações, e para Henry, a natureza verbal, por exemplo, da revelação vai significar de um modo muito importante que ela é racional e, portanto, ela é proposicional. Em sua principal obra, por exemplo, Henry
vai esforçar-se ao máximo para desenvolver a tese de que a revelação de Deus é uma comunicação racional transmitida, tá, através de ideias inteligíveis e palavras cheias de sentido, ou seja, em uma forma conceitual verbal. Então, com essa sua definição e aferição, começa-se a construir uma teologia evangélica, começa-se a pensar num evangelicalismo e dentro de uma abordagem teológica mais, vamos dizer assim, mais voltada ao contexto do sentido evangélico, saindo daquele contexto teórico extremamente racional e muitas vezes até cético, no âmbito da teologia experimental, tá? Ou da hipotética. Ele concordava, por exemplo, com a ênfase moderna sobre as dimensões teológicas, funcionais, as dinâmicas da revelação, tá? Mas argumentava, ele contrapunha o quê? Que essas não podiam ser separadas da dimensão proposicional. O que ele queria falar com isso? Que para ele a realidade que Deus falou significava que o intelecto tem um papel integral no processo revelatório. Então, ou seja, se Deus fala, Deus comunica, mas o intelecto é aquele que recebe e, vamos dizer assim, elabora dentro do ser a definição sobre essa comunicação divina. Em outras palavras, a revelação é objetiva, conceitual, é inteligível e coerente. O cristianismo, inclusive, para ele, ao invés de ser uma fuga da racionalidade, ele está voltado para o intelecto. Por quê? Porque trabalha dentro do intelecto, trabalha dentro dessa análise, dessa avaliação, né? Mas essa tese que não foi desenvolvida num vácuo teológico, por exemplo, por trás do caráter racional da fé cristã, em que descobre o Deus vivo racional, né? Ou seja, o Deus que se dirige ao homem com a sua palavra. Tá? A revelação cristã, portanto, para Henri, é racionalmente coerente e constrangedora, pois a racionalidade baseia-se na natureza do Deus vivo. Os conceitos de revelação, razão e escrituras juntaram-se naquele que para Henri é o axioma, tá, epistemológico fundamental. O que ele quer dizer com isso? Que a revelação divina, tá, é a fonte de toda a verdade, inclusive da verdade do cristianismo. Mas a razão é o instrumento para reconhecê-la. As escrituras são o seu princípio de verificação. E a coerência é o teste da verdade. Mas a tarefa principal, princípua da teologia cristã é mostrar esse conteúdo da revelação bíblica como um conteúdo ordenado, sistemático, sequencial, cronológico. De modo típico do seu estilo, Henri vai afirmar o quê? Que omitir a dimensão racional é deixar a teologia como uma divindade segura, um ser transcendente, vagando por uma esfera que vai além do racional e imune aos elementos básicos do pensamento. Tá? A ênfase na dimensão proposicional da revelação, tão proeminente no pensamento de Henri, tem na antropologia o seu complemento. De acordo com a sua tradição racionalista na teologia, Henri elevou a razão à posição de dimensão fundamental para o ser humano, um ponto de vista que, de acordo com a sua argumentação, já era aceito antes da era moderna. Na verdade, ele vai encontrar no conceito bíblico da imagem de Deus a explicação para o fenômeno da revelação divina. Tá? Apesar da queda, essa imagem divina que para Henri incluía um certo conhecimento de Deus, competência racional e responsabilidade ética, estava presente em todos os seus discursos, em todas as suas falas, em todos os seus diálogos. Tá? Então, essa questão, Henri coloca que o conhecimento de Deus, a competência racional e a responsabilidade ética estará sempre presente em maior escala ou menor escala em todo ser humano e deve ser explorado e trabalhado. Então é essa a grande proposta de Henri dentro da teontologia, certo? Dentro do contexto de uma indicativa teológica. Tá? Então ele teve um grande contributo nesta área e uma importância dentro vamos dizer assim, no âmbito doutrinário da revelação geral. Tá? Que Henri rejeitava qualquer tentativa de se desenvolver uma teologia natural, ele era contrário à teologia natural,
e para ele a teologia só poderia se basear na autorrevelação de Deus, que era justamente encontrada na Bíblia e sustentada e fundamentada nas Escrituras Sagradas. Então, ele teve um grande contributo e ele foi o propulsor de uma teologia evangelicalista, ok? Então era isso que nós tínhamos para contribuir nesta aula de hoje e sempre pedimos que você continue conosco aqui no canal A Rota da Teologia.